Muito obrigado por estarem aqui hoje. Se ainda não o fizeram, inscrevam-se no World Affairs in Context, no Substack e no Patreon, para ter acesso a conteúdo extra e fazer parte da nossa comunidade. A guerra comercial entre os Estados Unidos e a China está literalmente saindo do controle. Está piorando a cada dia. Com o recente anúncio de restrições à exportação de minerais de terras raras, que comentei aqui no meu canal há alguns dias em grande detalhe, a China basicamente disse: chega, já basta. A medida da China atingiu Washington onde mais dói. Isso apontou para sua vulnerabilidade em travar guerras, já que as importações chinesas de terras raras representam quase 78% da manufatura militar e industrial dos Estados Unidos. Imãs de terras raras são componentes cruciais em sistemas de armas norte-americanos, como os caças F-35 e até mesmo os mísseis Tomahawk. A China é líder no processamento de minerais de terras raras, o que é fundamental aqui. O processamento é a chave. Os Estados Unidos estão, pelo menos, uma década e trilhões de dólares atrás da China nesse aspecto. A China controla quase 70% da mineração mundial de terras raras e 90% do processamento. Então, como se pode ver, os Estados Unidos não têm controle, nenhuma carta na mão, zero cartas, como Trump costuma dizer. Eu discuti isso em grande detalhe em um vídeo recente, no qual expliquei como os controles de exportação afetam o complexo militar industrial dos Estados Unidos. Você está convidado a assistir a esse vídeo em seguida. Com a reunião entre Trump e Xi Jinping, marcada para acontecer na Coreia do Sul ainda este mês, Washington está em modo de pânico. Pânico total. E o que faz quando entra em pânico? Bem, o secretário do Tesouro, Mnuchin, e o presidente Trump estiveram ocupados esta semana fazendo um controle de danos interno, tentando convencer você, o público americano, de que os Estados Unidos querem ajudar a China. Ambos disseram que os Estados Unidos querem ajudar a China, mas que a China não se permitindo ajudá-la. Como o presidente disse, queremos ajudar a China, não prejudicá-la. E então eles, é claro, dizem que a China é quem se recusa a cooperar, embora Washington tenha sido nada além de agressiva com a China nos últimos meses. Bessent disse: isto é a China contra o mundo. Essas são as palavras dele. A China vai sair prejudicada. Na realidade, é a China contra o Ocidente. No entanto, como tenho certeza de que você concorda? E se você conhece um pouco de geografia, o Ocidente não representa o mundo inteiro. Agora dê uma olhada no vídeo. Este é Scott Bessent explicando quais são as decisões políticas. Dê uma olhada. Se alguns membros do governo chinês quiserem desacelerar a economia global por meio de ações decepcionantes e coerção econômica, a economia chinesa será a mais prejudicada. E não se enganem, isto é a China contra o mundo. Eles impuseram esses controles de exportação inaceitáveis a todo o planeta. A China é uma economia de comando e controle, e nós e nossos aliados não seremos nem comandados nem controlados. Eles têm uma economia estatal e não vamos permitir que um grupo de burocratas em Pequim tente administrar as globais de suprimentos. As ações da China, mais uma vez, demonstraram o risco de depender deles para terras raras. E, aliás, para qualquer coisa. Se a China quer ser um parceiro não confiável para o mundo, então o mundo terá que se desvincular. O mundo não quer se desvincular. Queremos reduzir riscos. Mas sinais como este são indícios de desvinculação, algo que não acreditamos que a China queira. E, novamente, nós não queremos nos desvincular. Devemos trabalhar juntos para reduzir riscos e diversificar nossos comerciais, afastando da China o mais rápido possível. Bessent apontou que Washington agora busca apoio global contra as restrições da China à exportação de terras raras. Scott Bessent espera apoio da Índia e da União Europeia. Os Estados Unidos querem, digamos, desvincular a UE da China como uma forma de consolidar sua presença no mercado europeu e provavelmente mostrar à Europa quem manda.
Claro, a Europa já sabe disso e todos percebem. A Europa, evidentemente, carece de formuladores de políticas independentes e soberanos, com exceção talvez de alguns estados, como a Hungria, por exemplo. Portanto, conquistar o apoio dos europeus para se afastarem das exportações chinesas parece ser uma parte importante da mensagem de Bessant nesta semana. As novas regras de Pequim, anunciadas em 9 de outubro, exigem que empresas chinesas e estrangeiras obtenham aprovação do governo para exportar qualquer produto que contenha mais de 0,1% de elementos de terras raras em valor. As novas restrições também ampliam a lista de minerais controlados e proíbem exportações para uso militar estrangeiro, o que é uma medida inteligente. As restrições afetariam todos os setores da economia dos Estados Unidos, mas as indústrias de defesa, semicondutores e veículos elétricos seriam as mais impactadas. Contratantes de defesa, assim como Apple, Nvidia, Intel, Tesla, Ford e GM, estão todos altamente expostos a isso. Pequim afirmou que os controles de exportação são motivados por seus interesses de segurança nacional e citando conflitos militares frequentes. Em termos de raciocínio sobre segurança nacional, é exatamente isso que os Estados Unidos citam ao impor restrições de controle de exportação de microchips avançados para a China. Então, quando nós fazemos isso, é uma política de América em primeiro lugar. Mas quando a China faz, de alguma forma está errado? Passa a ser errado agir em defesa do próprio interesse nacional? Bem, Bessant chegou a dizer que a medida da China é um sinal de fraqueza. Em que mundo? A China acabou de jogar uma carta que Washington não consegue superar. E não é preciso ser pró-China ou anti-US para perceber isso. Na verdade, isso é um sinal de alerta, um chamado para que Washington desperte. A agressão simplesmente não funciona mais. A maioria global não está mais disposta a tolerá-la. Lembre-se, a China pediu que Washington tratasse as conversas bilaterais com respeito. Meses atrás, isso foi há meses, houve um pedido específico e claramente Washington não estava ouvindo. Ainda assim, a próxima reunião entre Donald Trump e Xi Jinping será no mínimo interessante. O lado positivo é que as linhas de comunicação entre Washington e Pequim permanecem abertas antes da cúpula da Coreia do Sul. Os Estados Unidos e a China, autoridades de ambos os lados, estão, na verdade, realizando conversas em nível técnico em Washington durante as reuniões do FMI e do Banco Mundial nesta semana. E depois disso, Bessant e He Lifeng, vice-primeiro-ministro chinês, devem se reunir na Ásia durante a cúpula de cooperação econômica Ásia-Pacífico em Seul. Portanto, está claro que Washington precisa desesperadamente de uma saída neste caso. Precisa de uma redução das tensões, porque não pode ficar sem os minerais de terras raras. Não pode travar uma guerra com a China quando é a China que controla os minerais de terras raras necessários para o complexo militar e industrial dos Estados Unidos. Talvez seja por isso que Washington está recorrendo a todos os meios possíveis para escalar a situação, para mostrar força. Trump respondeu à medida da China com tarifas de 100% sobre produtos chineses a partir de 1º de novembro. Além disso, o governo Trump propôs recentemente proibir que companhias aéreas chinesas utilizem o espaço aéreo russo, que continua sendo uma rota fundamental ligando a Ásia, a Europa e a América do Norte. Então, com certeza há muito em jogo e eu vou mantendo vocês atualizados. Há muito a discutir e várias partes em movimento. Vou começar a cobrir alguns desses eventos e suas análises com mais frequência no meu Substack, então não deixem de se inscrever. Muito obrigado por estarem comigo hoje, obrigado por assistirem, espero que considerem apoiar meu trabalho, tornem-se assinantes aqui no YouTube, no Substack e no Patreon. Adoraria vê-los nas minhas plataformas alternativas. Vocês encontrarão os links abaixo. Tenham um ótimo restante de dia. Até mais.